Oi, pessoal. Agora a gente vai trabalhar com cadastrar qualquer coisa dentro do banco de dados, tá? No nosso teste aqui, a gente vai fazer o cadastro de um cliente, tá bom? Nós iremos inicialmente montar o banco, montar a tabela, que é só uma tabela por enquanto, e depois a gente vai montar o arquivo para conexão, o arquivo HTML e o arquivo PHP para pegar essas informações e salvar dentro do banco. Então, são vários processos que nós iremos criar. Inicialmente, abra seu champ. No seu champ, você vai dar um start tanto no serviço Apache quanto MySQL agora. Caso o seu MySQL não funcione, eu já postei uma videoaula explicando como fazer ele funcionar. Então, aí depois no seu navegador, você vai escrever lá localhost php myadmin. Tá? Se você sabe criar pasta ou criar banco de dados, tabelas em outro lugar, não tem problema, tá? Então, mas assim, ó, aqui é bem rápido, você clica em novo, aqui. Qual o nome do seu banco? Ah, meu nome do meu banco vai ser cadastro, tá? No meu caso aqui. Só pra gente ir se acostumando, então, o nome do meu banco é cadastro. Eu clico em criar. Qual vai ser o nome da minha tabela? A minha tabela, eu também vou colocar o nome de cadastro, tá? Não tem problema nenhum com os nomes. Quantas colunas que vamos ter? Aí, nesse caso, a gente vai ter nome, sobrenome, e-mail, senha. Então, a gente vai ter 4 campos somente. Então, tem 4 colunas, tá? Ok, então, é só clicar em executar. O primeiro vai ser o nome da pessoa. Nome é do que tamanho? Varchar. Eu vou colocar aqui o tamanho desse campo de 120. O outro campo vai ser o sobrenome. Sobrenome, varchar. Então, eu vou colocar aqui também 120. Qual é o outro campo? E-mail, sem espaço, sem tracinho, tá, gente? E-mail vai ser do tipo varchar. Só que e-mail vai ser chave primária. Então, eu venho aqui, ó, onde está o índice, e coloco primary. Quando vocês vão para definir, caso, ó, tá ali, já defini que ele vai ser chave primária, é só clicar aqui em executar e tá pronto. Que tamanho que vai ser? Vou colocar também 120, acho que não tem e-mail maior que isso, não. E nós também teremos a senha. A senha, ela vai ser do tipo varchar também, só que eu vou colocar ela com 32 caracteres. Depois eu vou explicar o porquê disso, tá? A gente vai utilizar um negócio chamado um hash, não é uma criptografia, é um hash, tá? Que é MD5, que ele gera uns códigos, letras aleatórias, essas coisas de 32 caracteres. Por isso que o tamanho é 32. E é só clicar em guardar e vocês criaram um banco e criar uma tabela. Só isso já está feito. Tá aqui a tabela de vocês, ó, chamado cadastro. A estrutura dela é essa, ó, nome, sobrenome, e-mail e senha. A ordem aqui, se vocês quiserem alterar também, vocês podem, não é problema. Essas coisas. E tá pronto. Agora, o que nós iremos fazer? A gente vai para o nosso Visual Studio. Você vai abrir uma pasta lá dentro do seu champ, dentro de HTDocs. Eu criei uma pasta aqui chamada cadastrar. Já está aberto, tá, gente? Então, inicialmente, a gente vai criar um arquivo HTML. Eu vou colocar ele todo sem estilizar, tá? Pra gente não perder muito tempo. Então, a gente vem aqui, ó, novo arquivo. Eu vou colocar o nome dele de cadastro.html. Então, um arquivo HTML. Só que nós também teremos um arquivo de conexão.php, é sem acento, tá, gente? Além disso, nós também teremos um arquivo do cadastro mesmo do PHP. Então, vai ter um arquivo chamado cadastro.php. Tá? Serão 3 arquivos que a gente vai utilizar na aula. Esse aqui básico de formulário que vocês já estão peritos em fazer.
Esse de cadastro, quando a pessoa clicar no botão aqui do formulário para cadastrar, ele vai cadastrar e enviar as informações de vocês aqui para o banco. E a outra aqui é a da nossa conexão em si, que é a primeira que a gente vai fazer, tá? Para ver se a nossa conexão já está tudo funcionando, essas coisas. Eu sempre procuro, lembra das videoaulas que vocês viram sobre funções, essas coisas? Então, eu sempre crio um arquivo e eu utilizo ele para praticamente tudo, tá? Eu só vou incluindo ele dentro dos próximos arquivos, tipo, esse é de cadastro, você vai ter um de alterar, você vai ter um de deletar, mas o arquivo de conexão com o banco é só um, tá? Então, a gente só vai colocando os includes nos arquivos. Então, para a gente criar o nosso arquivo de conexão, eu procuro sempre fazer assim, tipo, eu vou colocar o nome do meu servidor. Meu servidor aqui nesse caso é localhost. Ah, mas por que localhost? É o do Champ que eu tenho aqui. Se você tivesse um site de hospedagem, você colocaria o caminho e assim por diante, tá? O usuário, quando você cria esse usuário, vocês que já utilizam o Workbench, vocês têm um usuário lá, root, ou às vezes vocês inventam um nome, essas coisas. No nosso Champ, o usuário padrão é root, tá? E no nosso banco, também, possivelmente, vocês têm uma senha. No meu aqui, e quem utiliza o Champ, a gente não definiu senha nenhuma. Tá? Então, se você não definiu senha, você deixa em branco. Se você definiu senha, você coloca a senha aqui, tá? E a gente está querendo conectar com um banco. Então, eu utilizo sempre colocar assim, ó, dbname. Tá? Se você não quiser, você pode colocar aqui banco, tá? Ou só db, database, tá? Esse aqui é o nome do seu banco. Ah, que é isso? Que nome que você colocou aqui? Ah, o nome do meu banco é cadastro. Então, você vem aqui e coloca o nome do seu banco. Não o nome da tabela, o nome do banco, tá? Então, eu só criei as variáveis e agora eu vou trabalhar uma variável chamada conexão. A conexão, ela vai receber agora umas palavrinhas novas, né? MySQL Connect. Deixa eu só explicar aqui para vocês. Até algumas versões anteriores era só MySQL assim. Então, se vocês forem procurar alguma documentação, pode ser que vocês encontrem algo, tá? Só escrito MySQL. Mas as novas versões para frente, para você conseguir conectar com o seu MySQL, você tem que colocar o izinho, tá? Então, MySQL e underline connect. Aí a gente vai conectar o quê? Nessa ordem, tá? Da variável aqui. O nosso servidor, vírgula, o usuário, a senha, tá? E o nome do banco, dbname. Tem gente que resolve isso tudo numa linha só, mas aí no caso eu gosto de utilizar assim, porque se eu alterei só o nome do banco, eu venho aqui e coloco o nome do banco e pronto, não preciso ficar escrevendo tudo aqui de novo, tá? Então é só um atalho. Então criei uma variável chamada conexão, ela vai receber a conexão, né, do MySQL com essas variáveis. Se isso tudo der certo, não vai acontecer nada. Mas, se acontecer, tá? Se não acontecer a conexão, a gente só vai testar de não houve a conexão, tá? Então, a variável conexão, se não houver a conexão, ele vai matar esse código, die, né? Fazer ele encerrar. Houve um erro, só isso. Aí você pode colocar aqui qual o erro, tá? E aí, tipo, tem MySQL e Connect, essa opção e essa opção.
Essa aqui ele vai escrever o erro e esse aqui vai escrever o número do erro, tá? Então, aí é só... é com vocês. Então, o arquivo, ele é pequenininho de conexão, mas que vai servir para vocês, para praticamente tudo que vocês forem fazer daqui para frente, tá? Então, a gente vai testar esse arquivo. Eu vou vir aqui, ó, vou atualizar. Tem os 3 arquivos que eu criei, tá? Eu fui lá em localhost, barra o nome da minha pasta, barra o nome da pasta. E aqui eu tenho os arquivos. Eu vou testar o arquivo de conexão. Se não houve erro nenhum, vai ficar tudo em branco. Então, no meu caso, funcionou perfeitamente, tá? Se no seu deu algum erro, aí ele vai possivelmente indicar qual foi o erro. Caso, por exemplo, cadastrou, né? Aí eu vou vir aqui, tá dizendo, ó, não foi encontrada lá no banco de dados um banco com esse nome, cadastrou, só porque eu digitei um ozinho a mais. Então, vocês fiquem atentos, tá? Se o seu banco tiver senha, essas coisas aí, o seu... Tipo, se você utilizar o Workbench, se tiver senha, você coloca a senha, se tiver o usuário, vocês colocam o usuário, tá? O outro usuário. É isso, a primeira etapa. Agora, a gente vai pro HTML. Aqui no nosso cadastro de usuário, a gente vai no nosso arquivo HTML, né? Eu só mudei o título. Vou inserir um formulário bem simples, tá, gente? Eu vou ir pro cadastro.php. Depois, mais pra frente, se vocês precisarem estilizar, e vocês estilizam, tá? Como é pra gente só aprender a cadastrar no banco de dados. Então, esse arquivo aqui já vai ajudar vocês bastante. Então, eu vou para o cadastro, PHP, cadastro não conexão, tá, gente? E método push. Então, nesse cadastro, ele tem nome, sobrenome, senha e e-mail. Então, eu vou já escrever tudo aqui, vou dar uma pausa no vídeo e depois já volto com ele preenchido. Então, eu montei aqui o formulário basiquinho, tá? Um label, um input pedindo o nome da pessoa, tá? Que ele é do tipo texto e o name, não esqueçam, tá? O name dele é nome. Aí eu criei um outro para o sobrenome e coloquei o name nele, tinha o sobrenome com letra minúscula, essas coisas. O próximo era o e-mail. E-mail eu coloquei o tipo dele de e-mail e coloquei o nome dele de e-mail sem traço. E o último, que é o da senha, né? Senha, qual é o tipo dele? Password. E o name senha e um botão de cadastrar. Só isso, tá? Se vocês forem vir aqui, ó, atualizar. E se a gente for clicar aqui no arquivo cadastro HTML, tá aqui o cadastro nosso, tá? Bem feinho, né? Vou só colocar uma quebra de linha para ficar um pouco melhor, porque sem estilizar fica estranho, tá? Então, vou colocar um BR aqui. Só fazer um copia e cola bem rápido. Eu acho que já tá... melhorou um pouquinho, né? Que falta que faz é estilizar as coisas, né? Então, tá aqui. É claro, se eu escrever o e-mail aqui, @gmail.com, e minha senha, olha lá, as bolinhas, cadastro, não vai acontecer nada, não tá indo só... No meu caso, está indo para um arquivo em branco, por enquanto. Então, a gente agora vai vir no arquivo cadastro.php, caso você não tenha, criei ele, tá? Então, no nosso cadastro aqui, nós iremos colocar a tag do PHP, normal, como sempre. Aí, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai incluir, tá? Include um arquivo. Que arquivo? Esse aqui, ó, de conexão.php. Ah, mas por que a gente vai incluir ele? Senão a gente teria que digitar, deixa eu colocar ele entre aspas, senão nós teríamos que digitar todo esse código que tá aqui, tá? Aí, nesse caso, eu só tô incluindo o arquivo.
Então, o arquivo já está aqui pronto, então eu só chamo ele aqui e pronto. E dessa forma, feita a primeira etapa. Agora, a gente vai pegar as informações que estão aqui no nosso cadastro. Eu vou criar uma variável para isso, tá? A variável para nome, que vai receber o que a pessoa digitou lá, né? Que é o primeiro método post, entre aspas, simples, nome, mesmo nome que você inseriu lá. Então, eu vou fazer um copia e cola aqui para a gente ir mais rápido, são 4 vezes. Então, nós temos o nome, o sobrenome, nós temos o e-mail, né? Então, aqui dentro, e-mail, e nós temos a senha. Então, eu crio uma variável chamada senha. Esses nomes, as variáveis, são variáveis, como vocês sabem, né? Então, você pode inventar o nome que você quiser. E a gente vai criar uma variável chamada SQL, tá? Tem gente que coloca o nome que quiser, tá? Essa variável SQL vai receber aquele insert into que vocês já aprenderam nas aulas de banco de dados. Você vai inserir ele aqui, tá? Ó, insert into. O que você vai inserir nele, né? Ó, eu vou inserir essas informações aqui na tabela cadastro, não é o nosso banco, tá? Então, vou inserir as informações que o usuário digitou na tabela cadastro. Tá? A tabela cadastro, ela tem nome, ela tem o sobrenome, ela tem o e-mail e ela tem a senha. Tá bom? Esses nomes aqui são os nomes que você colocou nos campos da tabela de vocês, tá? Então, que valores que você vai inserir dentro desses campos? Então, você vai colocar o values. Que valores? Ah, os valores que estão nessas variáveis aqui, ó. Na variável nome, na variável sobrenome, tá? Na ordem que você inseriu aqui. Você inseriu o nome, então o nome. Se você inseriu o sobrenome, então o sobrenome. E assim por diante. Vou só apertar um Enter aqui só para vocês visualizarem melhor, tá? Não vai atrapalhar o código. Vírgula, o e-mail, vírgula, a senha. Aí, a gente vai para uns... Opa, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui e eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá? Por exemplo, todos esses campos aqui, quando nós definimos lá, eles eram varchar. Por eles serem varchar, você sempre tem que colocar aspas nele. Mas e quando é inteiro ou float? Aí nesse caso não precisa, mas por ser texto, você tem que colocar esses em aspas simples, porque nós utilizamos já as aspas duplas aqui, tá? Então por isso que tem aspas simples aqui. É só isso. Feito essa etapa, esse aqui é só da nossa SQLzinha básica que tem que fazer para inserir informações dentro da tabela. A gente agora só vai conferir, né? Mandar para a pessoa assim, olha, foi cadastrado com sucesso. Ó, não foi cadastrado. Então, vocês vão inserir um if só para MySQL, né? MySQL e underline query. Você vai pegar essas informações agora e fazê-las funcionarem, tá? Então, só vou corrigir aqui, ó. Então, ele vai realizar uma consulta no banco, ver se foi cadastrado ou não. Então, para ele fazer isso, eu vou inserir a conexão. Se você olhar, a variável conexão não está aqui em nenhum momento, ela está aqui nesse arquivo de conexão, tá? Mas, como a gente utilizou o include, você pode inserir a variável aqui perfeitamente que vai funcionar. E a nossa variável SQL, ele vai informar pra gente, ó, echo, né? Só colocar uma mensagenzinha, usuário cadastrado com sucesso.
colocar assim, bem, ponto e vírgula. Deixa eu só ver aqui, MySQL, conexão. Esqueci só de fechar um parênteses aqui, tá, gente? É por isso. Tá, ó, abri um parênteses, abri outro e tinha que fechar os dois. Se não, né, você colocar um else aqui, abro, aí você coloca um eco, você coloca erro. Aí se você quiser exibir o erro, MySQL e connect erro. Aí ele vai erro com o que, né? Agora no nosso caso a gente vai usar a variável conexão, porque deve ter acontecido algum erro com a nossa conexão em si. E sempre que vocês terminarem de realizar todo esse cadastro, vocês têm que encerrar o MySQL, que a gente fala que é encerrar a conexão, senão você pode ficar travando lá o seu banco de dados. Então você sempre fecha a conexão. Então é isso. Agora é hora da gente testar, ver se realmente está funcionando. Aí a gente vai vir no nosso arquivo aqui. Vou colocar um nome decente, né? Andreia Maciel. Vou colocar um e-mail chamado andreia@gmail.com, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cadastrar. Diz que cadastrou com sucesso. Então você vai lá no seu banco de dados, atualiza. E agora é a hora de você ver se realmente foi inserido alguma coisa ou não, tá? Aqui, ó, em procurar. Tá lá, cadastrou Andreia, o sobrenome, o e-mail e a senha. A senha, viu que eu falei que era 1, 2, 3, 4, 5, 6? Para não acontecer isso, né? As seguranças aí de informação, de dados. Então, eu utilizo um negócio chamado hash MD5. Que aí, o que ele vai fazer? A senha, ela vai ser misturada com caracteres aleatórios, tá? Mesmo assim, se jogar num programinha de descriptografar essas coisas, vai conseguir. Mas pelo menos as senhas, essas coisas aqui no banco não vai ficar tão visível, tá? Eu vou fazer um outro teste. Vou colocar aqui o Pedrinho. Ele é Maciel e ele tem um e-mail chamado Pedrinho. E a senha dele também vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou cadastrar. E diz que foi cadastrado com sucesso. Então eu venho aqui, atualizo e tá lá a senha dele, ó. A gente não é mesmo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas a gente não, se alguém invadir o seu banco de dados, não vai saber qual é a senha dele. Só se usar os programas lá de hackers, essas coisas. Então é isso, meninos, tá? Então eu expliquei para vocês como cadastrar e montar uma conexão com o banco. As próximas videoaulas que eu for postando é para fazer upload, delete, essas coisas. E a última que é a do login, que trabalha com sessões e cookies. Até a próxima!